Boa noite, maravilhosa! Eu estou muito feliz que você está aqui. Que bom que você se deu essa chance de viver de fato essa jornada. Nós estamos aí no nosso dia 2 e hoje eu confesso para você que será um dia desafiador. Por quê? Porque a gente gosta de pegar as nossas dores, os nossos bloqueios e deixar bem debaixo do tapete. Não querer mexer nisso, porque mexer nisso vai incomodar. Só que deixa eu te falar uma coisa. Às vezes tudo que você precisa na sua vida para você viver uma nova história é ter coragem. É ter coragem de olhar de frente para a sua vida, para as suas dores, para que você consiga romper de fato com o seu passado e criar o futuro que você deseja e merece. Então, você lembra que no nosso encontro passado eu desenhei a jornada para você? A jornada que começa com despertar, que foi a nossa aula 1. Então, se você caiu aqui de gaiato, se você caiu nessa aula, não sabe o que está acontecendo, deixa eu te atualizar. Nós estamos vivendo a jornada da mulher ativada. É uma jornada onde eu vou te conduzir para a sua melhor versão, rompendo com as suas crenças limitantes, rompendo com os seus bloqueios do passado, para que você crie a vida que você deseja. A primeira aula, nós falamos de muita coisa importante. Nós falamos sobre como você se libertar do passado, ter consciência sobre o seu estado atual. A gente fez uma ferramenta importantíssima, que é de despertar o seu estado atual, o seu estado desejado, para a gente criar a jornada para sair de onde você está, para onde você quer estar. Então nós vivemos aí tanta coisa que não tem como eu falar aqui. Você vai ter que ir lá e assistir a aula 1 se você não assistiu, tá? Então se você não assistiu, assiste lá primeiro. Porque aqui vai ser a continuação e a próxima vai ser a continuação dessa de hoje. Então tem que seguir a sequência, tá bom, linda? Então vamos lá. Para você que já assistiu a aula 1, vamos começar. Antes da gente começar, você lembra daquele combinado? Aquele combinado que eu vou premiar a maravilhosa, a minha seguidora, a minha mentoreada, que mais aparecer por aqui esses dias, que mais estiver alinhada com o nosso propósito, que estiver divulgando nas redes sociais, que estiver divulgando em tudo. Pois é, esse combinado continua. Eu vou sortear uma sessão individual comigo. Isso mesmo, a gente vai fazer um encontro de 2 horas. Você vai poder vir aqui no meu escritório ou você pode fazer online também se você não morar aqui na minha cidade, tá? Dá super certo o atendimento online. Só que para você ganhar essa sessão, que eu tenho certeza que vai ser um verdadeiro despertar, que vai ser um marco na sua vida, porque todas as mulheres que chegam aqui, elas vivem de fato um despertar muito grande. Tem mentoreada minha que fala assim, eu tenho que contar minha vida antes e depois da Lohane. Mas, mulher, nem é sobre mim, é sobre você. É porque eu te faço enxergar a pessoa que você é. Então, isso vira um marco na sua vida, de fato. Então, para você ganhar, você tem que postar, repostar, me marcar, comentar nos vídeos durante aí toda essa jornada. Então, eu quero te ver lá no meu Instagram. Então, já pode tirar um print aqui, chamar suas amigas, chamar seus colegas, porque aqui a gente cria uma comunidade de mulheres engajadas. Aqui não tem competição. Aqui não tem competição. Aqui nós estamos juntas, uma ajudando a outra para viver assim a sua melhor versão. Então, compartilha aqui com as suas amigas, clique em compartilhar, chama as amigas, chama as colegas, chama a sua família, chama todo mundo que você sente que precisa se libertar. Chama todo mundo que você sente que precisa viver uma nova vida. Nós vamos começar daqui esse conteúdo, você sabe que eu não enrolo, eu já começo com tudo. E esse conteúdo pode transformar a sua vida e das pessoas ao seu redor. Ninguém para uma pessoa que tem clareza sobre a sua identidade. Ninguém para sobre uma pessoa que tem clareza sobre sua identidade. E você lembra a frase que eu falei lá no primeiro dia? Se você quer viver algo novo, a primeira mudança que precisa acontecer é através da sua mente. E hoje eu vou te trazer conceitos técnicos, conceitos importantes para trabalhar a sua mentalidade. Para que você, de fato, entenda e ressignifique tudo aquilo que você viveu, tá? Então, papel e caneta já tá aí, né? Porque você já me conhece e você sabe que é papel e caneta. Ou papel e caneta, ou o caderno de exercícios. Porque se você está no nosso grupo VIP, você já recebeu o caderno de exercícios. Lá nesse grupo VIP, eu tô mandando material, eu tô mandando áudio complementado, eu tô mandando muita coisa. Então, se você ainda não entrou, aqui na descrição vai ter o link. No final, né? Agora a gente chegou até aqui,
deixa quieto. No final você entra no grupo, tá? Aí eu vou deixar o link disponível, vou deixar nos comentários para você entrar pro grupo e ter acesso a todos os conteúdos. São muitos conteúdos importantes para a sua jornada de crescimento. Então, vamos começar. Abre seu coração. Faz uma respiração profunda. Esteja aqui no agora, presente, para que você de fato viva essa jornada. Essa jornada que começou dia 1 e agora a gente vai continuar. Bom, mulher, vamos começar com o conteúdo de hoje. Só para te lembrar, nós estamos falando hoje sobre o romper. Como você vai romper com as suas crenças limitantes. Mas não tem como eu falar para você romper uma coisa que você ainda não entendeu o que é. E é esse conceito que eu quero te trazer aqui hoje. Da matriz passiva de geração de crenças. Lohane, o que é isso? Matriz passiva de geração de crenças? Nunca ouvi falar. Eu vou projetar aqui do lado para você perceber o que eu estou falando. Eu estou aqui no meu computador olhando e vou projetar aqui para você ver. Olha, aí em cima está escrito experiências. E embaixo está escrito memórias, significados, sentimentos e crenças. Vou te explicar. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu na sua infância foram assimilados em você como uma experiência que gerou uma memória. Então vamos supor, você na sua infância escutou que você não era uma pessoa boa. Você escutou, que menino levado, que menino custoso, esse menino é difícil demais de lidar, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Ou você escutou, menina, fica quieta, desse jeito você não vai conseguir nada na sua vida. Tudo isso, gente, são ataques à nossa identidade. E aí o que acontece na nossa vida? A gente escuta isso, escutou. E do 0 aos 12 anos, tem pessoas que mais precocemente, do 0 aos 7 anos, você ainda não desenvolveu o seu senso crítico. Então tudo aquilo que entra em você, entra como verdade. Então pensa para você ver. Você nasceu, você era pequenininho, uma criancinha indefesa, sem entender nada do mundo. Quando você abriu o olho, provavelmente você viu papai e mamãe. Você pequenininho, papai e mamãe grandes. Até você entender que o seu pai e a sua mãe são seres humanos, repletos de medos, crenças, inseguranças. Até você assimilar isso, você acha que eles são seus super-heróis. Que eles estão certos o tempo inteiro. Que eles são as pessoas mais importantes da sua vida. Afinal, naquele momento eles são. Sem ele, você não come, você não bebe, você não dorme. E aí, o que vai acontecendo com você? Você vê a pessoa mais importante da sua vida atacando a sua identidade. E falando, menino, você não presta. Menina, fica quieta. Que menino difícil. Esse menino atrapalha demais minha vida. Você tá insuportável. Tudo isso, como eu falei, você não tem senso crítico. Hoje você tem um senso crítico para olhar e falar assim, gente, isso aí é porque meu pai estava sobrecarregado, minha mãe estava cansada. Era brincadeira, era zoeira. Hoje você entende. Só que você não pode interpretar as situações da sua vida com a sua mente de hoje. Você tem que interpretar as situações da sua vida com a sua mente quando você era criança, porque foi a criança que assimilou todas aquelas informações. E a gente vai carregando essa identidade para sempre. Se a gente não rompe e entende que, peraí, não é porque minha mãe e meu pai falaram isso de mim que eu sou assim. Porque eles estavam falando mais sobre eles, das dores deles, dos machucados deles, do que sobre mim. Só que quando você é criança, você entende isso? Você não entende isso. Gente, eu quero que vocês vão comentando aqui para falar se tá fazendo sentido, se não tá, vamos compartilhando aqui, tá? Que a gente vai conversando. Então, o que acontece? Você assimilou essas coisas sobre a sua identidade. Você não entendia que seu pai e sua mãe eram seres humanos. Você achava que eles eram perfeitos. E aí, depois de um tempo, você vai tendo outras experiências que vão reafirmando essa crença. Então você já está inseguro com relação a você, se você passou aí por alguma experiência diversa na sua infância. Aí você chega na escola. Aí na escola você passa por outras situações que confirmam essa crença. Tá vendo? O colega falou isso de mim, minha mãe também falou, então eu sou assim.
E você vai se tornando aquilo que as pessoas falaram e disseram sobre você. Então lembra que eu falei para vocês que vocês têm um potencial que tá aqui. Só que tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu foi imprimindo em você memórias, sentimentos associados que definiram até hoje, porque a partir de hoje isso pode mudar, quem você é, o que você merece ter, o que você pode fazer. Então, deixa eu te questionar uma coisa. Será que o que você acredita que você pode fazer é realmente o que você pode fazer? Ou você pode muito mais? Quantas vezes você foi enfrentar um desafio e veio na sua mente assim, nossa senhora, isso aqui eu não vou dar conta. Não vou dar conta, não é pra mim, não vou dar conta. E aí passa um tempo, você é obrigado a fazer, você faz, você dá conta, depois você fica bom naquilo. Você não estava acreditando em você. E quando você foi lá, se propôs a fazer, você viu que você dava conta. Então isso acontece muito na nossa vida. A nossa mente ela é limitada pelas nossas crenças, por tudo aquilo que a gente pode, tudo aquilo que a gente acha que a gente pode, merece e é. Então eu estou aqui para a gente viver essa jornada de entender o que você assimilou como certo e começar a limpar tudo isso para que você perceba o que você realmente é e não o que te foi falado. Então, vamos lá, vamos seguir aqui nessa matriz de geração de crença para você entender. Então, todas as experiências que você viveu, boas e ruins, experiências boas imprimiram memórias, experiências ruins imprimiram memórias. Então, viveu uma experiência ruim, isso se tornou uma memória dentro da sua mente. Essa memória, ela trouxe um significado. E esse significado despertou um sentimento. E esse sentimento, esse conjunto, se tornou uma crença. Então vamos pegar a questão da autoestima. Vamos supor que você viveu uma situação na sua infância. Por exemplo, a sua mãe falou assim, ai, nossa, você tá muito gorda, só feia. Alguma coisa assim, querendo te ajudar, querendo que você ficasse mais bonita, querendo te ajudar a cuidar mais do seu corpo, mas com uma comunicação totalmente disfuncional, uma comunicação agressiva, uma comunicação de uma pessoa ferida. Por quê? Toda pessoa ferida fere. Então, muitas das vezes, os nossos pais, quando eles estão feridos, eles ferem, tentando ajudar. Até na hora que seu pai, sua mãe está tentando te ajudar com alguma coisa, se ele estiver machucado por feridas da vida dele, ele vai te ferir também. Então, toda pessoa ferida fere. Por isso que você tem que ter cuidado. Porque as suas feridas não tratadas, elas vão te fazer ferir outras pessoas. Então você também, se você estiver ferido, você vai ferir outras pessoas. Quantas vezes que você estava estressado, nervoso, agitado, impaciente com alguma coisa, veio uma pessoa que te pegou numa veia ruim e você foi e devolveu todo esse estresse para ela e às vezes ela nem tinha nada a ver com isso. Eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida. Pois é, toda pessoa ferida fere. E isso também aconteceu com os nossos pais. Então eu não tô aqui para você falar assim, credo, eu tive os piores pais do mundo, meu Deus do céu. Não, os seus pais, eles foram o que eles conseguiram ser. O seu pai e a sua mãe fizeram o melhor que eles puderam. Nó, Lohane, eles puderam um pouco demais. Com certeza eles sofreram mais do que você. Com certeza. Então, um dia que você estiver julgando demais o seu pai e sua mãe, pergunta a eles as histórias de vida deles. Pergunta a eles o que eles passaram. Você pode perceber que eles passaram por muita coisa. E aí você vai lembrar dessa frase que eu te falei. Toda pessoa ferida fere. Então, continuando aí nessa jornada, você viveu uma experiência. Então, doeu demais aquele comentário que a sua mãe fez de você. Essa dor, ela trouxe uma memória. E aí você começou a se lembrar muito disso e ver que, tipo assim, nossa, realmente eu sou assim mesmo. Por quê? Porque você deu um significado para ela. Minha mãe tá certa. Eu realmente não sou uma pessoa boa. E desse significado veio um sentimento. Então eu fico triste com relação a isso. É tristeza, é melancolia, é vergonha. Enfim, cada pessoa vai interpretar de uma forma. E isso se tornou uma crença. Eu não sou boa o suficiente. Eu não mereço ter as coisas. Realmente eu tenho que ficar me esforçando demais para ser vista. Me esforçando demais para ser amada. Olha para sua vida, mulher. Olha para sua vida.
O que será que você interpretou de todas as experiências que você viveu, boas ou ruins? Qual será que foi a sua interpretação? Essa interpretação, ela está ditando as suas crenças, aquilo que você acredita que você pode, merece e tem. E um ponto importante também para a gente falar sobre as experiências que geraram memórias, que todas as nossas crenças, elas são formadas na nossa mente ou por forte impacto emocional ou por repetição. Então vamos supor que você viveu uma situação repetidas vezes. Repetidas vezes você viu seu pai alcoolizado. Repetidas vezes você viu a sua mãe triste pelos cantos. Repetidas vezes você viu situações indesejadas. Toda vez que você repetia aquela situação, que você via de novo, nossa, de novo isso, de novo isso, de novo isso. Essas memórias, elas estavam já colocando significados para sua mente. Ah, então esse é o certo, então eu não mereço isso, então isso não é para mim, então a culpa é minha. E de tanto repetir, de tanto repetir, de tanto repetir, se tornou uma verdade. Ou pode ter sido por forte impacto emocional. Tem situações que basta uma vez acontecer, mas que te ferem e te machucam profundamente. E com uma situação, uma vez, você tornou aquele significado uma crença. E aí você vive sua vida inteira com essa máscara. A máscara dessa dor, a máscara dessa crença. Então, isso daqui é muito profundo, gente. Eu preciso que vocês estejam aqui comigo. Vocês estão aqui comigo? Presta atenção. Isso é muito sério. Tudo aquilo que você viveu, experiências com forte impacto emocional ou com repetição, elas se tornaram memórias. Essas memórias, você deu significados para elas. E esses significados geraram sentimentos. E esses sentimentos geraram suas crenças. Então lembra que eu falei com você que tudo aquilo que você acredita hoje sobre você pode ser uma crença? Pode ser que você interpretou essas situações que, então eu não mereço, então eu não sou, mas podem ser mentiras. Mentiras. Só que você na hora interpretou como verdade. Então você já ouviu falar sobre ressignificar? Ressignificar é esse processo maravilhoso de você dar um novo significado àqueles significados que você deu lá atrás. Às vezes, quando você para olhar os eventos traumáticos da sua infância, na época você estava numa postura de vítima. Mas às vezes hoje você olha para trás e vê que aquela situação que mais te machucou, que mais te feriu, foi a que mais te fez crescer. E você vê um significado para aquilo tudo ter acontecido para sua vida. Você vê um sentido para aquilo ter acontecido na sua vida. E aí você consegue se libertar da dor da vítima. E você começa a olhar para as situações da sua vida como uma aprendiz vencedora. Como eu aprendi, doeu, aprendi, não quero mais viver essa situação, mas eu venci. Esse é o ressignificar. E é isso que vai te libertar, o seu romper. Você consegue romper com as amarras do passado quando você sente que você não está em dívida. Quando você sente que ninguém te deve nada e nem você deve nada à pessoa. E você fica em paz com tudo que te aconteceu. E você começa a despertar quem você realmente é. E você começa a ter clareza sobre as suas potencialidades. E a partir daí você não precisa que ninguém mais te diga o que você pode ou não fazer. Você não precisa mais disso. Porque a partir de agora, você sabe. Não é poderoso isso? Me conta aqui nos comentários se está fazendo sentido para você. Então, mulher, olha, agora a gente vai olhar para o outro lado do nosso esquema aqui. Então, a matriz de geração de crenças nessa primeira parte mostra as experiências que você viveu resultaram nas suas crenças, aquilo que você acredita na sua vida, que você pode, que você tem, que merece viver, como que é o mundo, se você deve confiar nas pessoas ou não, enfim, tudo aquilo que você acredita, você acredita porque no passado alguém te falou que isso era verdade, certo? Aí, o que acontece agora? As suas crenças, o seu modo de pensar, eles ditam os seus comportamentos, pensamentos e sentimentos. É aí que está o ponto. Você viveu uma experiência na infância, isso gerou uma crença. Essa crença, ela dita o seu comportamento, o seu pensamento e o seu sentimento. Vou te dar um exemplo.
Tem uma mulher que eu atendi que ela sempre foi traída. Ela viveu várias situações de traição. E ela ficava buscando aquilo inconscientemente. E ela não percebia os diálogos que ela tinha com o marido dela. No sentido de, eu tô vendo que você tá olhando aquela mulher bonita ali. Às vezes, ele nem estava percebendo, só que ele olhava pra mulher. E ela ia falando, e com certeza tem uma questão de atração também, né? Infelizmente, a gente se atrai pros nossos vícios emocionais. Então ela sempre se atraiu por pessoas que traíram ela. E quando a gente foi conversar mais a fundo para ela entender a raiz emocional disso, ela viveu situação de traição do pai com a mãe. Então, o que ela imprimiu ali na mente dela? Homens não prestam, homens são todos iguais, eu vou ser traída. Ela viveu a experiência, ela deu um significado para aquilo, gerou uma crença, o que ela acredita sobre homens, e isso faz com que o olhar dela só vá para homens assim. E ela verbalizou para mim e falou, Lohane, quando vem um homem bonzinho demais, eu não me interesso, acho chato um bonzinho, não, acho uma canseira, eu gosto de homem com mais pressão, mais isso, mais aquilo. O que ela estava dizendo? Quando chega um homem bom, eu não valorizo. Porque na minha mente, homens não prestam. Então eu procuro o tempo inteiro homens para validar essa minha crença. E isso, gente, é para tudo na nossa vida. O que você pensa sobre dinheiro? O que você aprendeu sobre dinheiro? Aquilo que você aprendeu sobre dinheiro, se você ainda não ressignificou, virou o seu padrão de certo com relação a dinheiro. E é sempre assim, gente. Ou a gente vai repelir o comportamento. Então, por exemplo, você viveu um comportamento ali do seu pai e da sua mãe com bebida e você odiou aquilo. Ou você vai repelir, eu não encosto uma gota de álcool na minha boca. Eu jamais vou viver nesse estado. Ou você vai ser igualzinho. Afinal, se o seu pai e sua mãe fez, por que você não poderia fazer? E aí, gente, a nossa vida, ela vai se tornando um resultado das nossas crenças. E o que isso significa? Nós vamos repetindo a história dos nossos pais. Olha com sinceridade para a sua vida hoje. O que você está repetindo? O que você às vezes assim detesta, mas você se pega fazendo e repetindo igualzinho seu pai e sua mãe? O que você tenta mudar, mas você não consegue? Ou o que você se tornou o oposto, só que de uma forma exagerada? Olha para sua vida hoje e olha para as situações da sua infância. Qual ligação que você percebe, que você consegue perceber? Existe um padrão que te faz, existe alguma situação que você vê que você está seguindo o padrão? Que você está só repetindo o que você aprendeu? E às vezes você vê outra pessoa, às vezes você tem uma crença com relação a relacionamento, e você vê outra pessoa tendo um relacionamento saudável. E ao invés de você se inspirar e falar assim, nossa, lá, que gracinha, você vira e fala assim, ih, quero ver, vai durar até quando? Homem não presta. E a internet está cheio disso, gente do céu. Comentários cheios de ódio. Comentários nos posts das pessoas, vendo uma família feliz. Que mentira, família feliz, isso não existe. Que mentira, casamento feliz, rapidinho ela vai ser traída. Isso é tudo, gente, fraturas emocionais. Eu nunca fui traída, até o que eu sei, eu nunca fui traída. E eu tenho certeza que não, porque eu não me identifico com isso. E vocês acham que eu procuro coisa no celular do meu marido? Vocês acham que eu já vi alguma coisa que eu poderia pelo menos suspeitar? Eu nem olho pra isso, por quê? Porque eu não tenho essa ferida. Agora, eu tenho uma ferida com relação à doença. Eu vivi um trauma muito grande com relação à doença na minha família, foi adoecendo todo mundo e foi morrendo, e foi uma complicação, meu pai faleceu. E eu vejo que o tempo inteiro eu fico procurando doença. É o meu vício emocional. Eu fico assim, gente, eu acho que eu não tô bem não. Silvio, será que você tá bem? Será que meu cachorro tá bem? Será que fulano tá bem? Não, acho que as meninas estão meio esquisitas, tá meio branca, tá meio pálida. Gente, os nossos vícios emocionais, que é algo muito profundo, que aí tem que ser na mentoria, tem que ser no curso, não tem jeito. Aí você vai ter que aprofundar mesmo, porque no Ative o Seu Poder tem um módulo só disso.
Você vai entender seus vícios emocionais. Os seus vícios emocionais, eles estão completamente ligados às dores da sua infância. Completamente ligados às suas crenças. E aí, você fica buscando reviver o tempo inteiro aquilo que você viveu. Gente, quando você entende isso, isso dói tanto. Porque eu lembro que quando eu entendi que eu tinha esse vício emocional com adoecimento, eu vi que quem estava adoecendo mentalmente era eu. E agora, olhando para a sua vida, quais comportamentos que você é viciado e que tem te feito mal? É compulsividade, comprar em excesso, ser grossa com as pessoas, tá desanimada, preguiçosa, crenças com relação à autoestima, à sua identidade. Quais os padrões de comportamento, de pensamento e de sentimento que você tem hoje e que estão te jogando no buraco? E que, na verdade, quando você vai parar para pensar, nem tem por que você ter esse medo, mas você tem por conta do seu passado. Igual, eu sou uma pessoa extremamente saudável. Não tem por que eu ter medo de doença olhando só para a minha vida. Eu tenho medo de doença olhando para o meu passado, olhando tudo aquilo que eu vivi. Como está a sua vida hoje? Não tem como a gente romper algo que você não identifica. A gente só rompe os padrões que você percebe, que são padrões limitantes e que não são a sua identidade. Tá fazendo sentido, gente? Se sim, curte aqui, coloca aqui seu like, para eu ver que tá fazendo sentido, para eu ver que você tá gostando. Compartilha aqui essa live, não vive essa transformação sozinha. Chama seu ecossistema, chama suas amigas, para que elas vivam também essa jornada com você. É tão melhor viver em grupo do que viver sozinho. Então, chama todo mundo, porque aqui nós estamos prontas e preparadas para viver uma jornada linda de transformação. E eu quero te conduzir aí, tá? Então agora vamos para uma parte mais prática, para de fato trazer clareza sobre os eventos que aconteceram na sua infância. Como eu te expliquei, existem as experiências adversas da infância, é aí. Então eu vou falar um pouquinho sobre elas, tá, aqui. E eu queria que de fato você fosse escrevendo aí no seu caderno de exercício ou no papel e caneta mesmo, o que você viveu dessas coisas que eu vou falar. E depois a gente vai fazer a ligação dessas situações que você viveu com os seus traumas, seus bloqueios atuais. Combinado? Então, de novo, abre seu coração, se abre para esse momento, para que você de fato encontre as respostas que você tanto busca. Eu sei que é muito angustiante se ver vivendo num ciclo repetitivo e sem saber porquê, sem saber como mudar. E eu estou aqui para te mostrar esse caminho. Então se abra para viver esse exercício. Vamos lá? Seguindo aqui essa imagem do lado, vou ir falando tudo aquilo que você pode ter vivido e que é um exemplo de experiências adversas da infância. Comparação. Você viveu situações de comparação? Seu pai, sua mãe te comparando com amiguinhos, com colegas, ou às vezes outras pessoas te comparando, e você se sentia sempre menos do que as outras, sentia que sempre alguém estava na sua frente. Se sim, vai escrevendo nesse quadradinho, comparação. Outra situação, falta de carinho. Às vezes papai e mamãe trabalhavam muito, ficava o tempo inteiro fora de casa, e você sentia falta de um carinho. Eles estavam garantindo a sua sobrevivência. Que é coisa mais importante do que garantir a sobrevivência? Buscando ali o que comer, trabalhando. Hoje você entende. Mas a sua criança interpretou como falta de carinho, falta de atenção. Então, se você passou por essa situação, coloque aí falta de carinho e atenção. Estresse e raiva. Você sempre via o seu pai e sua mãe estressado, nervoso. A sua casa era um ambiente de tensão e estresse. Você sentia que ele teve toda aquela energia pesada e às vezes de pequeno você não sabia entender por quê. E às vezes você sentia até que o problema era você. Então, se você passou por essa situação, anota. Desrespeito. Falta de respeito com relação a você. Ou você viu pessoas desrespeitando outras bem na sua frente. E aquilo te incomodava, aquilo te deixava para baixo, aquilo te fazia se sentir humilhado de alguma forma. Então, se você viveu ou presenciou, viu, ouviu e sentiu situações de desrespeito, marca.
Impaciência. Você queria entender alguma coisa e você não estava conseguindo entender. Ou você precisava de mais tempo, de mais ajuda e as pessoas não tinham paciência com você. Ou você via ao seu redor pessoas impacientes o tempo inteiro. Se você sentiu o peso da impaciência, escreve aí no papel. Morte. Você presenciou, viveu alguma situação de morte? Algum familiar muito querido seu morreu, alguma pessoa muito próxima a você morreu, e isso te deixou cicatrizes, isso deixou marcas em você? Se sim, marca. Vitimização. Você se colocava muito como vítima ou outras pessoas ao seu redor ficavam se colocando como vítimas o tempo inteiro. E o tempo inteiro chorava, e o tempo inteiro falava que o mundo estava com problema, que todo mundo estava contra ela. Você viveu situações assim? Culpa. Culpa que vem de você por coisas que você realmente fez? Ou culpa de coisas que você nem fez, mas que você de alguma forma absorveu isso para você? Então, se você viveu situações de culpa, marca. Aliás, anota aí, culpa. Escassez. Muitas pessoas tiveram o básico, arroz, feijão, carne, né? Mas você olhava para os coleguinhas e eles sempre tinham mais que você. E você sentia falta de ter aquelas coisas. Hoje, às vezes, você entende que o básico estava garantido. Mas na época você não entendeu. Ou faltou até o básico. Então, escreve aí se você viveu situações de escassez na sua vida. Isso está totalmente ligado à forma como você lida com o dinheiro. Então precisa ter esse reconhecimento. Inclusive tem um módulo no curso Ative Seu Poder, que é o meu curso, que fala exatamente sobre crenças financeiras. Então como você vai modificar o seu padrão mental? Isso é muito importante, isso transforma vidas. Porque se você não muda o seu padrão mental com relação ao dinheiro, você sempre vai se sabotar. Sempre que você estiver começando a ganhar dinheiro, você vai perder tudo. Ou você nunca nem vai ganhar o dinheiro. Então, isso é muito importante. Se você viveu situações de escassez, coloca aí, escassez. Abusos, de todas as formas. Abuso sexual, abuso verbal. Todo tipo de abuso. Se você viveu situações de vergonha, a pessoa te passou uma vergonha muito grande, escreve. Traga essa consciência, mulher. Eu sei que dói lembrar, passar por essas coisas novamente. Mas é importante você ter consciência daquilo que você precisa romper. E às vezes a gente acha que é bobagem, que não tá lá no passado e tá. E aí você tenta avançar na vida, tenta fazer coisas no presente, novas ferramentas, novos cursos, mas você coloca coisa dentro de você, muito conhecimento, mas na hora de executar você não executa. É o emocional travado. Você viveu uma gravidez indesejada? Você viu gravidez indesejada perto de você? Ou você escutou que você foi escapulido? Que você foi sem querer, que a pessoa os seus pais não queriam te ter? E você veio para o mundo? Isso pesa muito na sua identidade. Isso faz você acreditar que você é um erro. Muitas pessoas estão se sabotando porque entendem que elas são um erro. Que não era para elas ter vindo ao mundo. Uma pessoa que é culpada, ela nunca vai prosperar. Traições. Já falei muito aqui sobre traição, porque traição realmente, assim, detona a sua identidade. Então você viu traições, você presenciou traições, você foi traído ou você traiu alguém. Coloque aí com sinceridade. Que peso que tem traições na sua vida? Brigas constantes. O tempo inteiro, brigas, confusões, problemas, aquele clima horrível. Se você vivenciou esse tipo de situação, escreve aí, brigas. Surras. Então não é só aquele tapinha ali não, você apanhou de fato. Ou você viu pessoas apanharem de fato. Isso é muito sério. Então, se sim, escreve. Situações de injustiça. Você se sentiu injustiçado? Você sentiu que outra pessoa tinha o que você não tinha? Você sentiu que o mundo conspirava a favor?
das outras pessoas e não de você? Se você se sentiu injustiçado alguma hora na sua vida, coloca aí. Porque a injustiça é uma raiz emocional. Para você sempre estar no papel de vítima. E você sempre esperar, ficar esperando alguém te suprir, alguém fazer por você, o que na verdade está nas suas mãos. Você não consegue ativar a sua autorresponsabilidade se você se sente uma pessoa completamente injustiçada. Uma pessoa injustiçada, ela fica esperando a salvação. Ela fica esperando alguém vir cá e fazer justiça. E essa pessoa não anda. Por isso que a gente precisa ressignificar. E tudo isso que eu tô falando aqui, gente, são raízes emocionais, eu falei as mais comuns, que infelizmente quase todo mundo tem. Mas podem ter outras. Mas eu quero fazer isso para ilustrar para você o que são as raízes emocionais que te prende a comportamentos, a pensamentos e a sentimentos que te fazem travar na vida. Tá fazendo sentido? Comenta aqui se tá fazendo sentido para você. E aqui os 3 últimos. Abandono. Você viveu uma situação de abandono? A morte, ela é um abandono. Ah, mas como que eu ia fazer para o meu pai não me abandonar? Para ele não morrer? Não tem como eu segurar isso. Mas a sua criança interpretou como abandono. Eu vivi com esse peso do abandono anos na minha vida. Tanto que a primeira crise de pânico minha foi por isso. Eu senti que eu ia ser abandonada de novo. Porque eu já tinha sido abandonada pelo meu pai. E, gente, isso é muito sério. Porque ele não me abandonou, ele morreu. Mas a minha criança, que na verdade ele já estava indo para a adolescência, interpretou como abandono. Nenhuma amiguinha do meu lado tinha, o pai já tinha morrido. Todas tinha pai. Então eu, na época, eu me senti abandonada. Então eu precisei ressignificar a morte. E esse livro me ajudou muito. A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Te indico a ler, tá? Mas vamos continuar aí. Críticas e vícios. Então, se você conviveu em um ambiente que tinha muitos vícios, vícios com jogo, vícios com mulher, vícios de todos os tipos de vício, esses ambientes moldaram as suas crenças. Então, isso também precisa ser ressignificado, precisa ser limpado dentro de você. Porque, de alguma forma, se você não ressignifica isso, você está propenso a também adquirir esse vício para a sua vida. Críticas não preciso nem falar, o tanto que isso ataca a nossa identidade. Pessoas que foram constantemente criticadas pelo pai e pela mãe, ou elas se tornam pessoas extremamente fechadas, introvertidas, que assim, se puder esconder do mundo, esconde para não ser criticada de novo. Ou elas se tornam aquelas pessoas extremamente perfeccionistas, que querem tudo perfeito, que faz demais, que entrega demais, para não ser criticada de novo. É a mesma raiz emocional com os dois extremos. Então, como eu disse, ou você vai ser igual, ou você vai se repelir e vai ser o contrário. Só que todos os extremos são prejudiciais. O bom da vida é a gente buscar a inteligência emocional. É o equilíbrio emocional. Que é a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. E você só consegue ter esse discernimento quando você se limpou dessa sujeira, das coisas que te falaram. Faz sentido, mulher? Olhando todas essas experiências aí indesejadas que você viveu na sua infância. Se marcou muitas? Foram poucas? Comenta aqui nos comentários, que eu quero ver se você viveu muitas experiências assim, se tem outras experiências que você viveu que te gerou traumas. Porque as suas experiências adversas na infância estão totalmente ligadas aos problemas que você tem hoje na sua vida. Os problemas que você tem hoje na sua vida, se a gente for investigar, a raiz é o que você viveu na infância. E lá no curso Ative o Seu Poder, eu te ensino a fazer esse caminho. Aqui não tem como eu falar profundamente, porque é pouco tempo. E você vai ver lá que são horas e horas de aula. Por quê? Porque é profundo. Você entender isso é muito profundo. Isso daqui que eu tô fazendo já é muito profundo. Então, para curar de fato, você precisa mergulhar mais ainda. Mas quando você perceber, você vai ficar chocada. Você vai ficar chocada. O quanto seus problemas hoje têm total ligação com traumas, com problemas que não foram ressignificados lá atrás.
E a gente vai fazer essa consciência aqui agora. Então, diante disso tudo que você anotou aí em cima, nesse quadrado de cima, se você está com o caderno de exercício, todas as experiências adversas que você viveu na infância. Agora, eu quero que você coloque na parte de baixo os seus desafios atuais. Então, lista aí quais são os seus principais problemas hoje, em todas as áreas da vida. Escreve mesmo, já pode ir escrevendo enquanto eu vou falando. Eu estou com esse problema, isso aqui não tá bom, minha parte financeira não tá bom, meu relacionamento tá bom, eu tô com baixa autoestima, eu não me sinto bem comigo, minha saúde não tá boa, enfim. Coloca aí os seus problemas atuais, com sinceridade. Coloca tudo, todos os seus problemas. E se não der tempo de você colocar agora, depois que acabar, tem um tempo para você colocar mais. Desabafa. Agora é a hora de você desabafar. Antes de romper, a gente precisa ter mais consciência ainda. Por isso que a gente está avançando na consciência. E eu quero que você comece a ligar essas experiências adversas que você viveu na infância com os seus problemas atuais. E eu quero que você comece a pensar, tem ligação? Você conseguiu encontrar alguma ligação? E eu quero te dar um bônus aqui agora. Se você não conseguiu encontrar a ligação, eu quero que você me mande lá no meu direct do meu Instagram: Lô, assisti a aula 2 e eu vivi tais experiências indesejadas e os meus problemas, o meu maior problema atual é esse, porque eu vou te ajudar a interpretar. Porque às vezes a gente não consegue interpretar, mas que tem ligação, tem. E aí quando você entender essa ligação, você vai entender que o ponto-chave para você acabar com esse problema na sua vida é você trazer um novo significado para o que você viveu no passado. Aí você consegue se desvincular do peso do passado sobre seus resultados atuais. Então, mulher, você começou a perceber? Se você não percebeu, como eu disse, me manda lá no Instagram que eu vou te ajudar a perceber, tá? Mas por que eu dei toda essa introdução? Eu tenho certeza que só isso daqui, que nem é só, já abriu muitas portas aí na sua mente. Você deve estar pensando assim: meu Deus, então existe aí uma ligação do meu problema atual com o meu passado. Então às vezes esse problema atual ainda está saindo da minha vida porque eu ainda não resolvi meu passado. Então para eu viver algo novo, para eu não ficar repetindo as coisas no presente, eu vou ter que olhar para o meu passado e trazer um novo significado. Então aquilo que eu entendi sobre mim, na verdade, são mentiras. Na verdade eu posso mais, então eu tenho um potencial a mais. Então existe algo dentro de mim que eu ainda não conheço? Pois é isso mesmo. E eu quero trazer aqui para você ver, logo ao lado, você vai ver as crenças do indivíduo. Lembra que eu tô falando aqui muito com você sobre isso? Ser, ter e fazer. Ser, ter e fazer. Eu quero trazer mais consciência para você. Olha para essa pirâmide. Na hora que você olha para essa pirâmide, você vê que na base da pirâmide é a sua identidade, é o ser. Depois é a sua capacidade, é o fazer. E na pontinha ali é o ter, que é o merecimento. Se você está aqui hoje, eu sei que você queria ter algo que você não tem. Eu sei que você queria viver e experimentar algo que você não tem. Às vezes é uma vida equilibrada financeiramente, às vezes é uma vida mais equilibrada com a sua família, com você mesmo, é a sua saúde, enfim, tem algo que você não tem. Só que antes de você buscar o ter, que é eu quero ter um carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, você precisa consertar as coisas lá da base, que é o ser. Então, essas experiências que você viveu na sua infância, elas se traduziram naquilo que você é e você se identifica com isso. Quantas vezes eu escutei: Lohane, você é muito apavorada, você é muito desajeitada, você tem um jeito muito masculinizado. Eu escutei isso, não foi uma, nem duas, nem três, não, foi milhões de vezes. E agora, assim, eu escuto até assim, porque antes eu sempre falei assim: não quero ser mãe, não quero ser mãe, isso não é pra mim ser mãe. Por quê? De tanto que me falaram que o meu jeito era mais masculinizado, que eu sou mais do trabalho mesmo, que eu nasci pra trabalhar mesmo, que eu não nasci pra ser mãe, eu acreditei nisso. E vivendo a jornada de autoconhecimento, eu comecei a me ver como mulher, eu comecei a gostar de cuidar de mim.
E o desejo de ser mãe começou a nascer em mim. E eu contava para as pessoas, alguém me perguntava, e aí, já tem 3 anos que você tá casada, você quer ser mãe? Eu assim, agora eu penso em ser mãe. Nossa, mas você mãe, hein? Vai ser até engraçado. Eu escuto isso. Por quê? Porque as pessoas nos julgam e colocam as crenças delas em nós. Isso é muito sério. Porque se eu não tivesse autoconhecimento, eu poderia acreditar nisso e falar assim, realmente, eu acho que eu não nasci pra ser mãe mesmo. Não, todo mundo fala que vai ser engraçado eu ser mãe, que eu vou passar aperto com ser mãe, então é melhor eu não ser mãe. E aí eu ia deixar minha vida ser ditada pela opinião das pessoas, pelo que as pessoas acham que eu dou conta ou não. Quem são elas para falar o que eu dou conta ou não? Só que se eu não tenho a minha crença de identidade bem fortalecida, tudo que vem de fora me ataca. E entra como verdade. E aí eu não consigo chegar no merecimento. Muito se é falado nas redes sociais, né, sobre merecimento, que a gente tem que ativar o nosso merecimento. Mas, gente, ativar o merecimento vai muito além de você ir lá e comprar um sapato caro, você ir num restaurante e pagar uma conta cara. O povo fala disso nas redes sociais de uma forma muito superficial. Vou ativar meu merecimento, vou pra praia e vou num hotel resort 5 estrelas e vou endividar no cartão pra pagar porque eu mereço. É muito além disso. Essas experiências, sim, ativam o seu merecimento, mas antes de você olhar pro externo, você tem que olhar pro interno. Se você não se sente uma pessoa que merece viver aquela experiência, você vai ficar pior depois que você fizer essa experiência. Você vai ficar se sentindo mais culpado ainda. Mais com raiva ainda. Então, cuidado. Primeiro, antes de chegar no topo da pirâmide, que é o merecimento, que é o ter, você tem que ser. Você tem que se sentir uma pessoa de valor. E as pessoas que lá na infância tiveram isso muito ativado, foram muito elogiadas, foram muito cuidadas, foram muito amparadas, elas tendem a ter isso de uma forma muito natural. Mas se você foi criticada, invalidada, julgada, viveu num ambiente que não te trazia segurança, porque a criança ela precisa se sentir segura. Se você viveu num ambiente que não te trazia segurança, paz e equilíbrio, você só via confusão e entra e sai de gente, e cada dia você tá no lugar, cada dia você faz uma coisa, e aquela confusão, aquele lar conturbado. Você não formou essas crenças de identidade. E aí hoje você nem sabe quem você é. Se eu te perguntar quem você é, o que você me diria? Comenta aí nos comentários. Quem você é? Fala uma coisa que você falaria. A maioria das pessoas não tem a crença de identidade formada. E aí o que elas respondem? A profissão. Quem você é? Lohane, quem você é? Eu sou coach. Você não é a sua profissão. Você está a sua profissão. É uma característica nata sua. Por exemplo, eu era fisioterapeuta. Imagina se eu tivesse falado assim, eu sou fisioterapeuta. O sou é pro resto da vida. É o eu sou, é a sua característica pro resto da vida. Eu não sou fisioterapeuta, eu estou fisioterapeuta. Tanto que agora eu não estou mais. Então, quando eu te pergunto assim, eu tô falando das suas características como pessoa. Eu sou uma mulher dinâmica, comunicativa, proativa, determinada, alegre, que ama inspirar, motivar. Esse é o eu sou. Então, quando você olha para a sua vida agora, quem você é verdadeiramente? Comenta aqui que eu quero ver quem você é. E se você não sabe, Lohane, não sei. Não sei quem eu sou. Não sei as minhas características. As pessoas falam que eu sou muito atenciosa, as pessoas falam que eu sou uma pessoa amiga, as pessoas falam isso. Tá, aqui, as pessoas estão falando daquilo que elas acreditam. De acordo com a crença delas, você tem que falar daquilo que realmente você é. E você só vai descobrir isso se você viver uma jornada de autoconhecimento. Tem um módulo lá no meu curso que fala sobre transformar sua autoimagem. Para transformar sua autoimagem, você tem que ter clareza da sua identidade. O que é a sua identidade? São seus pontos fortes, seus pontos fracos, seu propósito, as suas paixões. A gente falou sobre isso nas lives de aquecimento. E no curso a gente aprofunda mais sobre isso.
Então você tem que ter acesso a essa sua essência. Hoje eu sei direitinho os meus pontos fortes e os fracos. E os fracos eu tento minimizar, eu tento arrumar pessoas para me ajudar a vencer isso. E a minimizar aquilo que não tem como vencer, que é da minha característica mesmo. Então, essa clareza que me faz ter paz em ser quem eu sou e gostar de ser quem eu sou. E olhar no espelho e ficar feliz com ser quem eu sou. Eu não sou nenhum padrão de beleza, nenhum padrão estético, nenhum padrão em nada. Nada. Mas eu sei quem eu sou e eu fico feliz com isso. Por quê? Porque eu reconheço a minha identidade. Eu sei o meu propósito, eu estou alinhada com o meu propósito. Essas ações, essa live está totalmente alinhada com aquilo que eu quero deixar de legado aqui nessa terra. E isso me traz paz. Então olha para você. Como estão suas crenças de identidade? É o primeiro passo para a mudança. E elas, hoje, são resultado daquilo que você viveu. As experiências que geraram crenças. E hoje você acredita nisso. Se você não viver a jornada de se conhecer verdadeiramente, você vai acreditar nisso que as pessoas te falaram a vida inteira. E agora subindo aí nessa pirâmide. O posso. Eu posso. Muitas pessoas têm problemas com capacidade. Elas pensam que elas não podem nada. No menor desafio, elas já desistem. Na primeira barreira, elas já desistem. Por quê? Porque lá na infância você foi atacada na sua capacidade. Ou as pessoas fizeram tudo pra você e não te deixou aprender como fazer. A gente fala pessoa mimada. Pessoa mimada é aquela pessoa que o pai e a mãe fez de tudo. Tudo. E ela não sabe fazer nada. E ela acha que ela não é capaz, porque o pai e a mãe sempre fez tudo. Na hora que ela precisa fazer, ela não consegue fazer. Ou é aquela pessoa que não consegue fazer nada, não se sente capaz de fazer nada, porque a vida inteira falaram com ela, você não sabe fazer, você não vai dar conta. E aí a pessoa acredita que ela realmente não dá conta. E vencer a crença de capacidade é difícil, por quê? Porque você vai ter que vencer como? Fazendo. Enfrentando. E para você enfrentar, você precisa ter um desejo ardente no seu coração. Um desejo profundo. Meu marido, por exemplo, o sonho dele, da vida dele, da alma dele, é trabalhar com música. E a vida inteira as pessoas falaram para ele: você não é capaz, esse negócio não dá dinheiro, esse negócio é uma furada, isso é tudo de ruim ele escutou. Só que ele fala que o grande diferencial dele não foi apoio de ninguém. Foi, na verdade, não ter plano B. Ele fala assim, como eu não sabia fazer nada, eu não era bom em nada, só era bom em música, eu falei assim, eu vou ter que fazer isso dar certo. E ele realmente está fazendo isso dar certo. Eu digo que assim, ele está rompendo com o impossível. O que a gente consideraria impossível, ele está quebrando o impossível. Por quê? Porque ele está firme com a identidade dele, alinhado com as crenças de capacidade dele e sentindo o merecimento que ele pode. E para ele conseguir recuperar todas essas crenças, colocar crenças positivas com relação a ele teve que se despedir de tudo que falaram com ele. Ele tomou bomba na escola, nunca foi bem nessas coisas de escola e tudo mais. Eu ajudei ele muito, inclusive, nessa época. E as crenças de identidade dele todas enfraquecidas. Só que ele foi se trabalhando, e ele foi firme, e eu quero, e foi se curando, e foi se libertando, e foi entendendo que não é que as pessoas falam maldade, que querem te fazer mal, não, elas dão o que elas têm. Só que eu escolho criar uma nova vida, e eu vou me esforçar, e eu vou me dedicar, e eu vou fazer, e foi rompendo. Hoje ele é conhecido por todo o Brasil. Imagina se ele tivesse ficado escutando só as historinhas que contaram pra ele lá atrás do que ele pode ou não fazer. Ele teve que bater de frente. Ele teve que fechar os ouvidos. Ele teve que entrar praticamente numa imersão, fechado nele. E não escutar mais nada de ninguém. Às vezes você fica aí tentando melhorar a sua identidade, melhorar as suas crenças, mas você fica num ambiente tóxico. Você fica num ambiente onde as pessoas estão o tempo inteiro reafirmando na sua cabeça crenças que você não quer na sua vida. É a mesma coisa de você fazer dieta
querer fazer dieta e ficar num ambiente onde todo mundo só fala de sanduíche, cerveja, churrasco. É difícil, é muito mais difícil. Então, para ele romper com isso, ele teve que se fechar. E como eu também estava na jornada, a gente se fechou nós dois. A gente ficou praticamente 2 anos fechados nós dois. Para quê? Para romper com crença, com bloqueios emocionais. E parar de escutar essas historinhas. Porque toda vez que ia em alguma coisa de família, tinha um comentário. Um comentário justamente daquilo que eu estava tentando romper. Então eu tive que fechar tudo isso. Tive que parar de ir. Porque senão não ia romper. Hoje, graças a Deus, que eu firmei na minha identidade ele também, muito difícil alguém fazer um comentário negativo que realmente é crença e eu me abater. Não lembro qual foi a última vez que isso aconteceu. Porque eu consigo olhar e identificar certinho. Isso não é pra mim, isso é da pessoa. Mas até eu rever aqui, até eu me encontrar e comentava, eu já ficava triste. Totalmente triste, desmotivada. Aí no outro dia você tá naquele desânimo, você nem sabe por quê. Ah, fazer mais nada não. Esse treino não dá certo, não é pra mim mesmo não. Realmente não... Gente, tem pessoa que tem o dom de te desanimar. É um negócio impressionante. E geralmente as pessoas que você mais ama, porque elas têm mais acesso ao seu coração. As pessoas que você mais ama têm acesso ao seu coração. E aí, o que acontece? Você se envolve emocionalmente com a opinião da pessoa. Sim, é um problema. Então, quando você fortalece essas crenças de capacidade, de identidade, e você se liberta para merecer receber as coisas, para merecer prosperar, para merecer ganhar dinheiro, para merecer viver tudo isso que você deseja, você se liberta das amarras daquilo que te ensinaram, daquilo que falaram que você pode e merece ter. Tá fazendo sentido, mulher? Sei que é denso, sei que é tenso, mas quando a gente entende isso, a gente começa a sentir até mais leveza. De tipo assim, entendi. Então, na verdade, não é que eu não mereço ter, não é que eu sou uma pessoa ruim, é que eu fico acreditando no que as pessoas dizem, e as pessoas, não é que as pessoas são ruins, é que as pessoas também estão machucadas, e pessoas feridas ferem. Então eu preciso viver minha jornada, eu preciso me separar dessas pessoas, eu preciso viver o meu mundo, eu preciso viver o meu processo, para que eu viva o extraordinário. Gente, tudo isso que eu tô falando é a ponta do iceberg, e olha que já é muita coisa. Você imagina se você entrar numa imersão, que é o curso Ative Seu Poder. Você imagina o que é. São horas e horas de ferramentas muito profundas para você, de fato, destravar e romper. Tem ferramenta para perdoar. Tem ferramenta para se libertar da culpa. Tem ferramenta para autoestima. Tem ferramenta para curar o relacionamento com pai e mãe. Tem ferramenta para curar relacionamento conjugal. Relação com filhos, relação com o dinheiro. Tem um módulo só falando de crença financeira, porque é o que mais te impede de prosperar. Tem um módulo falando só sobre como ativar a sua melhor versão. Então, assim, é uma jornada. Por isso que eu falo sempre jornada. Eu não gosto de falar outro nome, por quê? Porque na internet vende-se a ideia de que tudo é rápido, fácil e prático. Não, é tudo rápido. Pega aqui, rapidinho você faz isso, rapidinho você faz aquilo. Mulher, é jornada. É jornada, é processo, é viver de fato. Porque aí sim você vai conseguir se libertar. Então, mulher, entenda, é uma jornada. Como eu disse, não é fácil, mas é libertador. Pensa pra você ver, é muito pior você continuar do jeito que você tá. É muito pior você continuar a vida inteira não tendo os resultados que você merece. É muito pior você viver a vida inteira endividada. É muito pior você ficar revivendo os traumas dos seus pais. E pior, passar pros seus filhos. Não tem coisa pior do que você ver que você agiu errado com os seus próprios filhos. Mas por quê? Porque você estava ferida. E pessoa ferida fere. Então, lembrando da frase inicial. Você não vai conseguir algo novo na sua vida com a mente velha. Você precisa viver esse processo de transformar a sua mentalidade. Quando você transformar a sua mentalidade,
você vai de fato viver uma nova vida. Uma nova mente, uma nova vida. Tá fazendo sentido? Só esse conteúdo aqui, gente, se vocês não estiverem entendendo, ver, rever, por quê? Porque, como eu disse, é como se fosse uma cebola. Você vai tirando camadas, você vai entendendo umas coisas, outras coisas você rejeita. Não, isso aqui não tem nada a ver. Mas depois você vê de novo, você fala, nossa senhora, tem a ver demais. E aí você vai se abrindo para esse conteúdo e você vai se abrindo para se libertar. Não fique presa só em uma vez. Se você nunca tinha ouvido falar de nada do que eu tô falando aqui, veja mais vezes. Porque a sua consciência, ela vai tentar te proteger. E ela vai tentar te proteger dando uns apagão. Você tá prestando atenção, aí do nada você voa, você não presta tanta atenção. Por quê? É uma proteção, porque a gente vai entrar em lugares que vai machucar de novo, que vai lembrar de dor. E aí sua consciência tenta bloquear. Não, presta atenção nisso não. Não, senhora, não, que chatice, ai que sono, ai que isso. Tudo isso é bloqueio da sua consciência de acessar algo novo. Mas se você persistir, se você de fato viver essa jornada, você vai experimentar algo novo na sua vida. Então, mulher, para você que chegou até aqui, parabéns, parabéns. Estou muito feliz mesmo que você se deu essa chance. Eu quero tanto que você fale o seu depoimento, igual as meninas falaram o depoimento delas. Eu quero tanto que você me conte a sua história de transformação. Eu quero tanto que você fale para mim, Lohane, eu estou vivendo a vida que eu sempre quis. Eu quero escutar isso da sua boca. Mas para eu escutar isso da sua boca, você precisa mergulhar mais ainda. É mais profundo, é mais intenso. Concurso mais ainda. Mas eu quero recapitular aqui a nossa jornada. A nossa jornada, olha aqui do lado, é despertar. É romper. Hoje você já entendeu. Como você vai romper? É ressignificando tudo isso. Claro que tem ferramentas mais profundas para isso. Mas é ressignificando essas experiências adversas que você viveu na infância. Aí você vai romper. É perdoar, é libertar. Tudo isso que você viveu, é dar um novo significado para isso. E aí, a partir do nosso encontro de amanhã, a gente vai criar a vida que você deseja para ativar a sua melhor versão. Então eu vou trazer aqui uma ferramenta maravilhosa para você criar a vida que você deseja. Então, amanhã é muito importante. É o mais importante. Na próxima aula, você precisa vir com animação. Animação, disposição, porque nós vamos viver essa ferramenta de criar a vida que você deseja, de ativar a sua melhor versão. Então, na sexta-feira, nós teremos a última aula, que será muito importante. É o fechamento, para fechar com chave de ouro essa jornada que percorremos até aqui. Se você ainda não está no grupo, entra no grupo, eu vou deixar aqui o link para você entrar no grupo e você receber o seu caderno de exercício, você receber as ferramentas e quero te lembrar do nosso combinado. Quem estiver postando, quem estiver me marcando, comentando, eu estou olhando e você vai concorrer a uma sessão individual comigo, tá? Comigo. Nós vamos juntas interpretar tudo isso daqui que você anotou e criar um plano de ação para você viver uma nova história. Então, assim, essa sessão é um presentão e eu sei que você vai ganhar. Eu confio em você. Então, posta, me marca, manda pras amigas, fala que tá gostando, tá? E traga todo mundo pra cá, porque a gente vai viver essa jornada com muito amor, com muito carinho, para que você termine ela com o sentimento de agora eu sei o caminho, agora eu sei onde eu preciso ir, para que eu de fato me liberte e viva a vida que eu desejo viver. Então, muito obrigada, maravilhosa, por você estar até aqui. Um grande beijo e eu te espero na sexta-feira. Se prepare, porque o melhor está por vir. Beijo!